Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da nossa trilha Identidade Humana e Autoconhecimento. E nessa aula a gente vai falar sobre um mito muito especial, porque ele dá inclusive um nome aqui à nossa plataforma, né? Inspiração do nosso nome, que é o mito de Prometeu. Vamos descobrir quem foi então, afinal, Prometeu e o que esse mito tem para nos ensinar e agregar na nossa vida, né? Na nossa caminhada, na nossa trilha. Prometeu, um deus titã e que da dinastia dos titãs, né? Dessa época da mitologia grega. Ele é irmão de Epimeteu. Ele tem um irmão chamado Epimeteu. E bom, esse mito remonta a uma época muito antiga, que seria inclusive a época em que está sendo povoado o próprio mundo, o próprio planeta está sendo povoado. E Zeus, como pai dos deuses, né, o grande deus de todos os deuses, ele ordena então que Epimeteu, irmão de Prometeu, dê atributos a todos os seres, né? Já haviam sido criados os seres estavam sendo distribuídos pelo planeta e Epimeteu ficou então com a incumbência de dar atributos a cada um dos seres, a distribuir os atributos para os seres. A alguns deu a capacidade de se esconder, de se camuflar para fugir do perigo. Outros eram tão pequenininhos que podiam se esconder e assim se protegiam, né? Ou, com hábitos noturnos, poderiam ter mais chance de sobrevivência. Outros seres ainda ganharam grandes garras ou grandes dentes. Outros eram muito velozes. Outros ainda ganharam asas para poder voar. E Epimeteu, que cometia vários erros, nesse caso cometeu a gafe de esquecer de dar um atributo ao ser humano. O ser humano ficou sem nenhum atributo. E é interessante porque da etimologia da palavra desses dois irmãos, né, Prometeu é aquele que tem a visão prévia, aquele que consegue antever, ver antes, né? E Epimeteu é aquele que só consegue ver depois, ou seja, ver depois que já fez alguma burrada. Brincando aqui, mas a verdade é que sim, que Epimeteu, eles tinham essa diferença, né? Um tinha essa capacidade de ver aquilo que ainda não era, né? E Epimeteu, então, só viu que tinha cometido essa gafe depois que o ser humano, então, ficou sem nenhum atributo. E como que o ser humano ia sobreviver, né? Como que ele ia fazer sem nenhum atributo especial, sem nada que o distinguisse, na verdade, dos demais seres, né? Pouca chance ele teria num mundo entre feras e todos regidos por instintos, né? Inclusive o próprio ser humano. O ser humano também regido por instintos. Porém, sem nada de muito especial. Não era muito veloz, também não era muito pequeno, também não grande o suficiente, nem rápido o suficiente. Tampouco podia voar. E aí, então, conta a história que Prometeu, uma divindade que gostava muito dos seres humanos, se apiedou dos seres humanos, na verdade, nessa condição, né? E disse, poxa, não posso deixar o ser humano nessa condição, isso é muito desleal, né? Isso é injusto, né? Então ele resolve fazer alguma coisa por isso, se apieda do ser humano e resolve nada mais, nada menos do que roubar a chama dos deuses e dar aos seres humanos. Um crime bem grave, do ponto de vista, né, do Olimpo, tanto que sofreu uma pena gravíssima, né, que vamos ver daqui a pouquinho, justamente por ter feito isso, por ter roubado algo que era próprio dos deuses e dado aos seres humanos, aqueles seres bestiais, regidos pelos instintos. Essa chama que ele rouba dos deuses, né, que Prometeu rouba dos deuses e entrega ao ser humano, se refere justamente a essa capacidade de pensar. Se diz respeito à própria razão
né? Essa chama é uma chama mental. A possibilidade de pensar, a possibilidade de, inclusive, se igualar aos deuses, porque a mente que foi dada ao ser humano, ela é uma mente que consegue não só estar num pensamento básico de racionalidade, mas também uma mente que tem uma certa tendência e possibilidade da contemplação do divino. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas enfim, né? Por ter feito, continuando aqui a nossa história, por ter feito isso, por ter se apiedado dos seres humanos, né? E ter dado a ele essa capacidade, Zeus ficou muito enfurecido. Vocês podem imaginar que dar a um ser que está regido pelos instintos, né, a capacidade de pensar, pode ser algo extremamente desastroso. Pode. Né? Sempre tem dois lados de uma história. E nesse momento Zeus, então, resolve penalizar Prometeu, e a pena então que ele dá a Prometeu é ficar acorrentado num rochedo do Monte Cáucaso, um monte que ficou famoso na mitologia justamente em função de Prometeu. Ele fica acorrentado ali e todos os dias uma águia vem e come o seu fígado. Seu fígado durante a noite se regenera e logo no dia seguinte volta novamente a águia para comer o seu fígado. E assim, noite e dia, né, passam-se os anos e Prometeu estaria então acorrentado, preso com esse destino, né, de ter o seu fígado comido todos os dias pela águia. Bem, neste meio tempo, Prometeu também já havia alertado Epimeteu que não aceitasse nenhum presente dos deuses, né? Que realmente ficasse atento, porque ele tinha cometido uma falta muito grave. E mesmo assim, Epimeteu, aquele que não consegue ver mais adiante, não consegue prever, né? Ele acaba aceitando um presente. Esse presente foi uma personagem que também ficou bastante famosa, que é Pandora. Pandora foi uma grande dama, né, que foi feita a partir das mãos do próprio deus Hefestos ou Hefaistos, né? Hefestos então foi encomendado, Zeus encomendou a Hefestos que fizesse uma dama muito bela, muito linda, né, muito formosa, e que fosse dado de presente então a Epimeteu. E Epimeteu acaba se envolvendo, se encantando com aquela criatura, né, e acaba aceitando. Acontece que Pandora, não vou me estender muito no mito e entrar nos detalhes aqui, porque o nosso objetivo, como vocês sabem, é a gente aproveitar os simbolismos, né? Então depois, numa outra oportunidade, a gente pode aprofundar mais a história de Pandora. Mas o fato é que Pandora vinha carregando uma caixa, né, com todos os males da humanidade, todos os males que poderiam acometer a humanidade. E quando Epimeteu então aceita receber Pandora, né, essa caixa se abre e todos os males que podem acometer o mundo e a humanidade são soltos, né? Quando rapidamente Epimeteu consegue reverter e fechar a caixa, né, ele nota que apenas uma coisa ficou ainda dentro da caixa, né? Essa história ficou muito famosa, que é a própria esperança. Então, também tem aí uma chave da questão da esperança, que talvez haja esperança ainda para Prometeu. Não só para os seres humanos, mas para Prometeu também. E bem, a esperança, vamos deixar aqui guardadinha na nossa caixa de Pandora, né? Esse é um símbolo muito, muito importante para nós também na nossa história. E Prometeu, que já tinha previsto, avisou o irmão, mas também já sabia que o irmão não resistiria à tentação e acabaria também enviando, sem querer, né, todos esses, por ignorância, por apego, né, por desejo, acabaria também enviando todos esses males à humanidade. Mas ficou ali na caixinha a esperança. Prometeu, ele apenas consegue desviar do seu destino,
de estar acorrentado no Cáucaso, quando aparece uma outra figura na história, né? Que é alguém enviado também por Zeus. É muito interessante porque a gente pensa muitas vezes com a nossa mentalidade maniqueísta, né? De um Deus da divindade 100% boa, né? Contrapondo algum outro ser que seja algum ser maligno que contrapõe essa divindade. Então esse maniqueísmo do bem e do mal nos dificulta compreender a profundidade dos mitos. Algo que dentro da lógica oriental já não é tão difícil, porque eles compreendem um pouco melhor essa dicotomia, né? E no mundo clássico isso acontecia também. Muitas vezes nos parece estranho que o mesmo Deus que envia castigos, pragas ou os próprios males junto com Pandora, né, também vai enviar alguém, né, para dar esperança. Né? Mas acontece que, na verdade, os deuses no mundo grego, falando-se dessas tradições mitológicas, nada mais são do que representações das forças, representações das leis da natureza. E todos eles representam grandes leis a que todos nós estamos submetidos. Então, na verdade, essa representação simbólica de envios de males ou de benesses estão relacionados nada mais nada menos do que com leis naturais, por exemplo, de ação e reação, como é uma lei que podemos tomar como exemplo dos orientais, né? O Dharma e o Karma, por exemplo, né? O Karma é uma lei de ação e reação. Então, se eu ajo de determinada forma, terei uma reação condizente com aquilo, né? Então, é muito interessante porque os deuses, apesar de nos... E outra chave que também já trouxemos muito aqui nas aulas, é justamente a chave de que estamos sendo provados, né? Estamos sendo provados. Então, os deuses mandam provações, né? Não tanto males, mas oportunidades de crescimento. Então, à medida que ele manda também tudo isso, né, e deixa Prometeu também nessa situação, ele também envia um símbolo de esperança que é o próprio Hércules, a própria figura desse herói. Claro que não vamos contar o mito de Hércules aqui, porque estamos tratando do mito de Prometeu, mas Hércules, na sua saga, ele que é um filho de uma mortal com um deus, né? Representando o ser humano na sua jornada e na sua saga da alma do ser humano, né? Ele vem mostrar que é possível, né, através das batalhas, com muitas virtudes, né, como a coragem, como a lealdade, como o valor, a valentia, né? É possível superar essas provas e chegar a ter a vencer esta etapa e nos reaproximarmos da nossa essência divina. Tanto que Hércules, este que é metade Deus, metade homem, mas inclinado às questões divinas, né? Passa então por todas essas provações e consegue no final libertar Prometeu. Justamente esse símbolo de que cada ser humano pode chegar a ser também, deve trabalhar pela sua jornada para chegar, assim como Hércules, a liberar Prometeu, né, para que ele possa então seguir o seu destino e não ficar mais acorrentado, né? A partir do momento que Hércules nos deu esse exemplo de como podemos superar as questões instintivas e colocar então esse fogo, né, acender o seu fogo, né, e realmente cumprir com a sua missão de ser humano, pode chegar a liberar Prometeu, que ficou lá tantos milhares de anos, né, acorrentado, enquanto o ser humano ainda não despertava para a sua verdadeira missão. Então ganhamos também de presente de Zeus um exemplo, que foi este herói, né, de como podemos fazer isso, de como podemos superar todas as tendências instintivas e animalescas e através do uso da nossa inteligência, né? Só que para chegar a superar tudo isso, só que para isso precisamos
acender este fogo. É muito interessante que Prometeu, ele nos entrega esse fogo, mas, ou seja, ele está em latência dentro de cada ser humano, mas vai depender de cada ser humano, de cada herói, de cada Hércules, né? Acender essa chama dentro de si para conseguir, de fato, empreender essa jornada. Olhem que interessante, né? Esse mito tem muitos simbolismos e, volto a dizer, estamos escolhendo aqui um viés de interpretação que nos ajude a compreender como podemos resgatar nossa essência humana, nossa identidade, né? E nos conhecermos melhor. Então, vejam que interessante. Prometeu, acorrentado no Cáucaso, ele está destinado a viver como seres humanos. À medida que ele fica acorrentado no mundo material, ele é tirado dele a possibilidade de viver como um Deus, ele é obrigado a viver ali como um mortal acorrentado e todos os dias tem o seu fígado comido por uma águia. Interessante que os gregos já sabiam que o fígado é um órgão que se regenera, né? Muito interessante eles usarem esse símbolo, tanto por isso, por eles já terem esse conhecimento, como também pelo fígado ser um órgão também conhecido como esse grande transmutador do nosso organismo. É muito interessante porque o fígado, em algumas tradições antigas de medicina chinesa, medicina oriental, várias tradições falam do fígado como um órgão conectado com os sentimentos de raiva, por exemplo, raiva, rancor, né? Mas a verdade é que isso não é mentira, é verdade. Mas ele também é um grande, conhecido como o grande alquimista do nosso organismo, porque ele consegue transformar muitas toxinas e realmente fazer uma verdadeira alquimia para transformar essas substâncias dentro do nosso organismo e de alguma forma nos ajudar a purificar. E é muito interessante porque justamente este símbolo do fígado está relacionado com os desejos, com os apegos. Ele é o grande alquimista do nosso organismo porque todos as nossas emoções vividas durante o dia, né, são de alguma forma regeneradas por esse fígado, são de alguma forma integradas no organismo. Ele vai trabalhar com tudo aquilo que o organismo sofreu dos nossos excessos do dia, né? E nesse simbolismo é a mesma coisa. Então, todos os dias somos consumidos por desejos e paixões, por apegos, por emoções, né? Por quereres da nossa personalidade, que não necessariamente são tão bons, mas que estão o tempo inteiro nos demandando e nos tirando energia, né? E à noite, esses desejos se regeneram, ou seja, o ser humano ele nunca está satisfeito. A gente pode usar um exemplo muito simples, como a própria fome, né? A fome não é algo que a gente satisfaz uma vez e nunca mais vai sentir necessidade. A fome você satisfaz e dali um tempo você satisfaz de novo. E o sono a mesma coisa. Tudo que está ligado às questões mais instintivas do nosso corpo, da nossa personalidade, né? Não só do corpo, mas da nossa energia, as nossas emoções, os nossos hábitos, tudo isso são processos que nunca estão satisfeitos permanentemente. E a gente precisa lidar o tempo inteiro. Falei de hábitos bem básicos como dormir, comer, né? Mas alguns outros também, por exemplo, de afeto. Eu sinto saudade de alguém, eu vou lá, mato a saudade. Depois de um tempo eu vou sentir saudade de novo, né? Vou me sentir sozinho, vou sentir uma carência, vou lá, né? Dou um abraço em alguém, tenho uma relação com alguém e depois, novamente, volto a sentir isso de novo. Ou seja, se ficarmos neste âmbito da satisfação das nossas necessidades instintivas, a gente vai estar sempre lidando com uma alegria momentânea e passageira que nada mais é do que um alívio da dor. Porque felicidade como algo pleno, como uma plenitude,
algo constante é algo muito diferente e que precisa ser conquistado. Agora, esse contentamento momentâneo nada mais é do que um alívio de uma dor. Como eu falei, tenho fome, quando eu comer vou ficar aliviado. A gente sente muito isso, né? Por exemplo, quando tá com muita sede, num dia de extremo calor, muita sede, toma água, chega a ficar assim, aliviado, uma água geladinha, né? Então, o próprio exemplo das correntes, né? Se a gente ficasse algemado ou acorrentado por muito tempo, no momento que nos liberassem, a primeira coisa que a gente sente é alívio. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que Prometeu foi condenado a viver como um mortal, novamente aqui nesse mundo material, certo? Acorrentado nos seus próprios desejos, todo dia se regenerando e tendo que lidar com esses apegos, né? Então, a forma, o que ele está nos mostrando é que o fogo que nos foi dado, o fogo dos deuses que ele nos presenteou, é um fardo de um certo ponto de vista, né? Porque agora passamos a ser conscientes da nossa situação. Passamos a estar despertos e entendendo a nossa situação, né? Nada de ignorância sendo bênção, né? A bênção é ter a consciência da sua situação. Por um lado um fardo, por outro uma oportunidade de deixar de ser devorado todos os dias. Porque quem devora, vejam, é a águia, que é um símbolo de sabedoria. Então poder quebrar com essas amarras é algo muito profundo, é você conseguir realmente superar e acender esse fogo para conseguir enxergar que a felicidade propriamente humana é muito diferente, está muito além do que um mero alívio da dor. Essa dicotomia de busca de prazer e fuga da dor, isso é algo próprio de todos os demais seres bestializados, que não receberam esse fogo, mas o ser humano recebeu. Seja uma transgressão ou não, era algo que estava no destino do ser humano, né? Esse mito também é muito interessante, como a gente pode fazer outras relações com outros mitos. Quem sabe, num outro momento que a gente fale sobre o mito da caverna, a gente possa aprofundar e fazer mais relações também, mas o próprio mito da caverna que Platão nos deixou, que é muito conhecido, né? Até hoje por nós todos, até acredito que mais que o de Prometeu, é um mito que também fala, olha que interessante, também usa a mesma metáfora das correntes, né? O ser humano também é acorrentado dentro de uma caverna e tudo que ele consegue enxergar é através de um fogo, né? Em busca de... Porque existe dentro da caverna as correntes, à medida que ele vira para trás, ele enxerga uma luz, mas ainda não é a luz da verdade, né? Ainda é uma luz de uma fogueira dentro da caverna, ou seja, ele está enxergando toda a realidade através ainda dos seus desejos, da luz que ele possui ali, mas ainda conectado com os seus, com as suas inclinações, né? É completamente diferente da luz da verdade que nos permite ver como as coisas são. Se eu perguntar para você, né, para que serve uma árvore ou qualquer outro ser na natureza, né? Você vai me dar uma resposta, outra pessoa vai me dar uma outra resposta. Cada um vai dar uma resposta de acordo ao que está enxergando a sua necessidade, ao que mais lhe convém, ao que mais lhe é necessário, ao que mais lhe faz falta no dia a dia, né? Ou simplesmente da forma como foi educado, do ponto de vista, da sua versão, do seu óculos com o qual enxerga a vida, das lentes com as quais enxerga a vida. A luz da verdade mesmo, ela é um passo a mais, ela está sendo enxergar as coisas como realmente são a partir de uma lente do bem, né? É como se a gente for transferir isso de um ponto de vista de sociedade, né? Eu posso também enxergar as coisas a partir de uma lente mais personalística, né? Mais individualista e, olhar as coisas e as pessoas de forma utilitarista. Para que isso me serve? Para que essa pessoa vai me servir? Ou este objeto, né? Ou essa situação vai me servir?
diferente dessa ótica do bem, né? Como eu posso servir a essas pessoas ou como eu posso servir a este outro ser, né? Qualquer ser da natureza. Ainda falando do ponto de vista coletivo, tem uma metáfora que eu escutei muito interessante, né? Que é da própria célula. Imaginem vocês que uma célula de um organismo, ela chegue, nasça e diga assim, bom, vamos ver o que esse organismo tem a me oferecer. E não é uma célula, é praticamente um parasita daquele organismo, né? Então, uma célula boa, uma célula regida pelo bem, saudável, ela vai, na verdade, precisar da informação do todo para saber o que ela está servindo, né? E como ela pode servir bem. Então, ela vai precisar de informação. E olha que metáfora maravilhosa, né? Porque essa informação está contida justamente no código genético, né, que está presente em todas as células do organismo. Isso é incrível, né? Ou seja, ela tem toda a informação, o todo está contido ali naquela parte, né? E ela sabe a quem ela está servindo e de que modo pode servir. Então, é uma metáfora muito bela que a gente pode também pegar para o nosso dia a dia, né? E para a nossa experiência. E como falei, ou vou falar ainda em alguma das aulas, a gente pode sair pelo mundo, né? Observando e se perguntando o que o mundo tem a nos oferecer, ou podemos também sair pelo mundo se perguntando o que nós podemos oferecer ao mundo, né? Que é uma postura muito diferente mesmo. E uma postura, segundo esse mito e tantos outros, né? Uma postura própria, digna de seres humanos. Bem, justamente porque recebemos essa condição de Prometeu. E um outro detalhe também muito interessante que eu comentei com vocês diz respeito justamente a essa nossa capacidade de nos enxergarmos nessa situação, a termos consciência do nosso lugar em toda essa criação e da nossa própria missão, né? Nossa consciência, que alguns filósofos vão chamar de consciência reflexiva. Isso que eu falei, que ao mesmo tempo pode ser visto como um fardo, mas também pode ser visto como uma oportunidade. Tem uma outra história muito conhecida por nós, aqui no Ocidente, né? Que é a história de Adão e Eva, por exemplo. Uma chave, uma forma de se interpretar essa história também diz respeito a esse momento em que o ser humano, então, recebe esta chama e passa a ter essa consciência. Quando Adão e Eva viviam num paraíso perfeito, né? Felizes num paraíso perfeito, e são expulsos do paraíso, essa expulsão do paraíso nada mais é, nessa chave de interpretação, do que essa tomada de consciência. Ou seja, estamos ali vivendo na criação, fazendo parte dela, e de repente, quando essa tomada de consciência acontece, bom, eu vejo a criação, mas eu também me enxergo, É como se o ser humano tivesse essa capacidade de viver na criação e ao mesmo tempo contemplá-la. E isso pode parecer uma coisa muito simples, mas ela é a causa de questões muito profundas, inclusive hoje, da nossa dificuldade de nos enxergarmos como partícipes da natureza. O ser humano, por ter esta consciência, ele não é melhor que nenhum outro ser, pelo contrário, isso o torna ainda mais responsável. Uma plantinha, ela simplesmente faz parte da criação, ela não tem consciência da sua existência, né? E ela simplesmente cumpre com a missão que veio cumprir, simplesmente existindo. E o ser humano não. O ser humano tem livre-arbítrio. Pode cumprir com a missão que veio cumprir ou pode não cumprir. Ele escolhe. E é justamente essa capacidade que lhe foi dada, que lhe dá a oportunidade de crescimento. Quando Adão e Eva são expulsos desse paraíso e as estações começam a acontecer, não é mais óbvio nem dado que tudo que se plante vá nascer e crescer.
Agora ele vai precisar esperar o tempo das coisas. Adão e Eva vão precisar entender em que estação se planta quais sementes. Ao chegar o frio, vai precisar desenvolver inteligência e habilidades para fazer as suas roupas, para se proteger do frio, construir casas, abrigos, né? Então, ao mesmo tempo que deixamos de viver neste paraíso, né, também ganhamos a oportunidade de nos desenvolvermos. Um pouco do que vou falar também no mito de Perséfone, né? Só que, claro, numa chave mais psicológica, podemos aí relacionar também com essa saída da infância, né, para a vida adulta, que muitas vezes, sendo abrupta, pode causar esse tipo de choque, né? Só que aqui nós estamos falando de um amadurecimento da humanidade, amadurecimento da humanidade como um todo, um despertar da humanidade como um todo, para essa sua visão de uma condição de vida onde ela pode e deve lutar para transpor e dominar os seus aspectos instintivos. Então, essa condição, essa possibilidade já foi dada por Prometeu, mas a jornada a ser empreendida vai depender de cada herói, como Hércules veio aqui nos ensinar. Como eu falei para vocês, a nossa plataforma está inspirada nesse mito, né, como uma forma também de falarmos a respeito desse fogo que todos nós temos que reacender dentro de nós, para empreender essa busca, que é uma busca interior, nada mais é do que uma luta interior com os nossos próprios aspectos mais instintivos e até mesmo sombrios. E temos até essa imagem aqui que nos inspira bastante nos nossos caderninhos, e vai aparecer para vocês melhor aí na tela, essa imagem muito bela, que certamente um dia vamos nos dedicar exclusivamente a analisá-la, a imagem mais conhecida que a gente tem a respeito do mito de Prometeu. Prometeu aí com esse manto vermelho carregando fogo, né, e entregando ao ser humano que está ali aos pés dele. Muito, muito, muito bela essa imagem. Todos nós, como eu disse na primeira aula, contemos esses mitos dentro de nós. E ao mesmo tempo também todos os personagens dos mitos dizem respeito a nós próprios, né? A nós mesmos. Então, somos ao mesmo tempo Prometeu e ao mesmo tempo Hércules. À medida que também nos dedicamos na nossa altura, na medida em que podemos, na medida em que enxergamos, nos colocamos a serviço, nos apiedamos da condição humana, né, e nos colocamos a serviço do ser humano, estamos nos inspirando e sendo um pouco mais como Prometeu, ao mesmo tempo que empreendemos a nossa própria batalha e somos um pouquinho Hércules também.